Olá, gente! No vídeo a seguir, vamos conhecer um pouquinho da trajetória desse grande flautista, saxofonista, compositor, arranjador, intérprete, que é o Eduardo Neves, direto do Rio de Janeiro. Edu, que com certeza, sem sombra de dúvidas, é um grande nome do nosso choro brasileiro. Grande compositor, tem vários choros muito legais. Então, conheça um pouquinho da trajetória do nosso querido Eduardo Neves. Gratidão, Edu! Fica com Deus, um abraço! Olá, eu sou Eduardo Neves, Edu Neves, flautista, saxofonista, compositor e arranjador do Rio de Janeiro. E eu comecei tocando com 13 anos e o primeiro gênero musical que me trouxe a música, na verdade eu comecei tocando flauta por causa do choro, que toda vez que eu ouvia um choro, eu era jovenzinho ainda, eu ficava fascinado com aquilo, então comecei a me ligar no que era o choro. E quando tinha uma propaganda que tinha a música de fundo, um choro, eu ficava prestando atenção. Aí dali conheci Altamiro Carrilho, né, a música dele. E comecei a estudar música. Logo no começo eu fui ter aula com Copinha. Quando eu tinha mais ou menos um ano já de flauta, pelos 14 anos, eu realmente vi que era o que eu queria fazer, era tocar choro naquela época. E então me interessei muito pela escola de música clássica. Então eu fui procurar o Copinha, que era um super músico, né? Tocava com Paulinho da Viola, tinha uns discos lindos e compunha choro também, tocava música, repertório muito legal. E eu fui aluno dele até os 16 anos, quando ele faleceu, e a partir daí eu me tornei um músico autodidata, realmente. Estudei saxofone e depois vim a conhecer outros gêneros, né? Através do saxofone, eu toquei em Big Band, né? Conheci grandes músicos como Juarez Araújo, Aurino Ferreira, Macaé, enfim, uma turma da antiga, que é uma coisa interessante que o choro também traz isso, né? Voltando ao choro, o choro permite muito, né, o intercâmbio de gerações, né, o contato, né, o aprendizado nas rodas de choro de pessoas já mais experientes. Então mesmo no meu começo mesmo, eu comecei tocando com o professor Sérgio de Pina, né, o pai do bandolinista Marcos de Pina. Eles tinham um regional, me chamaram para tocar, e ali eu conheci o Orlando Silveira, né, que foi acordeonista do Regional do Canhoto. Toquei com o Canhoto também uma vez, toquei com Raul de Barros, isso tudo muito novo. Então aquilo lá me estimulou também, porque eram meus ídolos, né, de ouvir as gravações e tudo mais, e eu poder tocar um pouco com eles, aquilo lá foi um estímulo para mim, né. Depois a minha vida seguiu e eu fui abraçando outros gêneros também, né. A música do Hermeto Pascoal foi uma coisa que me marcou muito. E uma coisa que eu reparei desde o começo, assim, foi que esses grandes músicos que a gente tem aqui no Brasil, né? Você pega o Luiz Gonzaga, os acordeonistas Luiz Gonzaga, Sivuca, o próprio Hermeto, Dominguinhos, todos eles têm uma passagem muito sólida por regionais, né? Todos eles são meio criados assim naquele ambiente do choro. Então naquela época se falava que o músico de choro, o músico do choro era o músico que tocava de tudo. Eu acredito que naquela época isso representasse bem uma verdade, né? Pelos estilos musicais que se tocava na época, grupo regional e tudo mais. Eu acho que o choro dá uma base muito boa técnica em todos os instrumentos, né? E a pessoa, a partir disso, consegue ter uma versatilidade, né? Porque se a pessoa também não tem um domínio técnico, fica difícil ela ser versátil. E uma coisa muito importante para o músico popular é ter um pouco de versatilidade, eu acho, de uma forma geral, né? Para poder trabalhar, né? Para poder circular. Eu acho que o choro, nessa medida, ainda mais naquela época, dava, né? Hoje em dia a música está com tantas faces e tantas instrumentações diferentes que fica difícil fazer um paralelo, né? Mas tinha-se essa história, fulano toca choro, então ele toca tudo. Na época, acho que na época funcionava isso. Bom, depois, apesar de eu ter tocado de muita coisa, eu nunca larguei o choro, sempre toquei, sempre tive tocando profissionalmente, de curtição com os amigos, né? É um lugar que a gente faz muitos amigos. Eu tenho, né, o Jaime Vignoli do cavaquinho, né? O Rogério Caetano, a gente tocou o Luiz Barcelos, esses músicos dessa geração, que é uma geração mais nova do que a minha, né?
ficamos muito amigos e sempre tocamos muito por aí. Então isso ajuda a gente a manter o repertório, né? Uma coisa que eu guardo como uma referência assim, na minha carreira, uma coisa importante foi ter feito uma turnê com o grupo Época de Ouro, né, no Japão em 2001. Fiz uma turnê com eles lá, convidado, como solista convidado. Então guardo boas lembranças disso, né, do seu Jorginho do pandeiro, do seu César Farias no violão, que foi um grande parceiro. A gente nasceu no mesmo dia, eu e o César Farias, então a gente ficou muito próximo nessa viagem. Ficamos lá, sabe como é que é a viagem, né? As pessoas ficam tendo um convívio que normalmente não se tem aqui cada um na sua casa, coisa e tal. Então foi muito legal, a experiência muito bacana. E eu tenho muitos discos gravados, né? Eu tenho 3 discos com Pagode Jazz Sardinhas Clube, que é um grupo que faz uma fusão de ritmos do Rio de Janeiro, de estilos, né? E o que o choro está presente, uma parceria com o Rodrigo Lessa, bandolinista do Nó em Pingo d'Água, mais um grupo de referência aí do choro, né? Então eu tenho esse trabalho e além disso eu gravei um disco de choro mesmo com o Celcinho do pandeiro, o Rogério Caetano e o Luiz Barcelos, um disco chamado Só Alegria. É um disco todo destinado ao repertório, é um repertório original, composto pela gente, mas é realmente do gênero de choro, assim, tem uma valsa, é outra, um samba, mas é basicamente choro. Tem um disco de duo com o Rogério Caetano, né? E sobretudo que eu tenho com o Rogério é a parceria numa música que se tornou famosa, que é muito tocada, que é o Chorinho Cochabamba, que eu me orgulho também, porque o choro é um repertório muito difícil você emplacar música nova no repertório do choro, né? Os clássicos são muito contundentes, né? O pessoal nunca para de tocar, ainda bem, né? Mas o pessoal sempre toca Noites Cariocas, Assanhado, Cochichando, Proeza de Solon, 1-0, essas coisas todas que são muito legais, né? Que são o próprio choro. Então, às vezes é difícil emplacar uma música nova nesse repertório, porque já tem muito, o repertório é vastíssimo, né? Um chorão facilmente toca 100 choros de cor, né? Quer dizer, 100 clássicos, né? Então eu me orgulho de ter emplacado o Chorinho Cochabamba aí.
que o choro é um gênero que permite o desenvolvimento técnico e musical, né, das pessoas, dos músicos, para tocar em grupo, para executar bem o instrumento. Acho muito legal, acho que a gente brasileiro dá muita sorte, os flautistas dão muita sorte de ter à mão o repertório do Pixinguinha. Eu acho inclusive que as universidades, os conservatórios deveriam colocar isso mais seriamente na grade de estudo. É feio falar obrigatório, né? Mas assim, tem tantas coisas obrigatórias na escola de música, né? Você tem aquele repertório que você tem que tocar, sonatas, né? De Bach, que é realmente muito bonito e tem que tocar, mas e o Pixinguinha, né? O Pixinguinha tá ali, aquele repertório é incrível para quem toca flauta. Outros instrumentos também pegam bem, mas na flauta sobretudo. Então, eu acho que isso é uma sorte a gente ter essas partituras ao alcance, esse convívio para manter essa música viva. O choro, ele se perpetua através dos músicos, né, que acham graça nele, vão tocando, e o público que curte. Então, acho que vai ter mais uma boa vida longa ainda ao choro, e vamos bola para frente. Um abraço.